Olá a todos e sejam bem-vindos ao webinar. Nós vamos falar sobre mercúrio em garimpos de ouro e como isso afeta o meio ambiente e saúde. O nosso orador convidado de hoje é o Dr. Marcelo Veiga, professor titular do Instituto Norma B. Keevil de Engenharia de Minas da Universidade de British Columbia, Vancouver, Canadá. Antes de começar, deixem-me falar sobre as possibilidades de feedback. Na sua tela, você pode ver o painel Q&A. Por favor, faça suas perguntas nesta área. Tentaremos responder o máximo que pudermos após a apresentação. Todas as perguntas não respondidas serão respondidas por e-mail. Agora, quero dar a palavra ao Dr. Marcelo Veiga. Por favor, pode começar. Obrigado, André. Obrigado a todos os participantes. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estou falando aqui da Colômbia. É interessante essa tecnologia, que a gente se conecta em todos os cantos do mundo. Eu vou falar hoje sobre alguns assuntos, um assunto sobre mercúrio em garimpos de ouro, um assunto que talvez possa ser muito familiar para muitos de vocês, mas eu só tenho uma hora para falar sobre isso. E agradeço a paciência de vocês. Eu tenho trabalhado com mercúrio em garimpos de ouro desde 1980 em vários países, como vocês podem ver nesse slide, e tem sido um desafio porque parece que muitas vezes os problemas que a gente resolveu anteriormente se repetem. O motivo dessa palestra é que os garimpos de ouro são os maiores poluidores de mercúrio do mundo. O monitoramento de mercúrio ele é crítico para estabelecer a responsabilidade dos poluidores e avaliar o risco da saúde para as pessoas que estão operando e para os vizinhos. A formalização de garimpos sem educação não funciona e nem é sustentável. Bom, esse assunto é extremamente complicado. É um assunto que me disseram que eu não conseguiria falar em uma hora. Mas então eu resolvi fazer de uma maneira bem simplificada. Tão simplificada que até o Rafael poderia compreender. Rafael é meu neto, isso aí. Então eu resolvi fazer um livro de histórias para tentar contar essa história sobre o mercúrio no garimpo de uma maneira bem mais fácil de ser entendida. Eu vou começar com esse livro de história, contando que era uma vez uma família de patos que viveu numa região remota na América Latina. Eles plantavam banana. Então, um dia, o patinho perguntou, por que nós ganhamos somente $8 por dia plantando banana, quando a maioria das pessoas ganha muito mais que isso? Então, o pai falou, meu filho, nós ganhamos mais de 40% das pessoas no mundo que ganham somente $2 por dia. Mas um amigo meu pai, me disse que eu deveria ser garimpeiro e posso até conhecer uma Branca de Neve. Então, o pai respondeu, mas no mundo, 10 mil garimpeiros morrem todo ano. E eu vou contar como é que é a mineração de ouro no mundo. Essa é uma maneira bem simplificada de colocar as coisas, mas a mineração de ouro no mundo tem uma estrutura interessante. Tem mais ou menos uma dúzia de companhias gigantes, companhias grandes, internacionais, né, que a gente chama aqui os dinossauros, algumas empresas de pequeno e médio porte, trabalhando bem, e tem 16 milhões de garimpeiros de ouro. Dentro desses garimpeiros de ouro, existem ainda outro tipo de atores, que são os tubarões. Tá vendo? Tem tubarões, depois do lado de fora tem os coiotes, e tem também as lagartas. Vamos ver quem são esses atores aqui, dentro dessa estrutura da mineração do ouro no mundo. Os patinhos são os garimpeiros que no mundo produzem da ordem de 400 toneladas de ouro por ano. Os dinossauros, as grandes empresas, produzem da ordem de 3 mil toneladas de ouro por ano e estão interessados somente em grandes depósitos. Para você ter uma ideia, todo ano se descobre da ordem de 1.000, em cada 1.000 depósitos de ouro descobertos por ano, somente um se torna mina, porque somente um tem interesse, tem a estrutura, tem a magnitude que interessa aos dinossauros. O que se faz, então, com os outros pequenos depósitos? Bom, esses interessam aos cisnes e aos patinhos. Os cisnes são essas pequenas e médias empresas que produzem da ordem de 50 a 20 a 50 toneladas de ouro por ano, são insignificantes dentro do contexto mundial e trabalham, na maioria das vezes, de uma maneira responsável. Mas existem também os tubarões. Os tubarões são aquelas pessoas que exploram os patinhos, exploram a ignorância dos garimpeiros. E tem os coiotes, que vendem mercúrio, vendem
cianeto, vendem um monte de supplies para os garimpeiros e normalmente também são legais, assim como os tubarões. E tem as lagartas, que são as agências do governo. Estão sempre correndo atrás para tentar resolver os problemas. Então, um dia, o patinho não escutou seu pai, saiu de casa com os amigos e, depois de 2 meses, encontraram ouro. Encontraram ouro e aí os patinhos começaram a extrair o minério. Extraíram o minério por 15 dias e não tinham onde processá-lo. Porque envolve o processamento de ouro, a não ser pela bateia, mas eu não estou falando aqui de micromineiros, que bateiam ouro nos rios, eu estou falando de mineiros que realmente estão produzindo uma certa quantidade de ouro por dia. Então, eles pegaram esse minério e levaram para um centro de processamento, que é o TOP, que é o tira-ouro por C, limitado, que é o tubarão. Então, levaram esse minério para extrair o ouro. E perguntaram ao tubarão, será que o senhor poderia extrair esse ouro para mim? O tubarão, mas é claro, meu amigo, tem um mercúrio mexicano aqui que é fantástico. E você não precisa me pagar nada. A única coisa que tem que fazer é deixar o rejeito por aqui. Bom, aí o governo entrou no meio e falou assim, mas como? Como é que você está usando o mercúrio? Porque o México ratificou a Convenção de Minamata e não poderia exportar mercúrio. A Convenção de Minamata entrou em vigor agora em dia 16 de agosto de 2017. Então, o México não poderia mais exportar mercúrio. Ora, o tubarão falou, eu sou legal, eu faço o que eu quero, eu não estou nem aí para o senhor. Né? E o tubarão, então, extraiu o ouro para o patinho. Ele colocou, usando umas técnicas muito rudimentares, por exemplo, esses cocos aqui na Colômbia, né? Recuperou de 20% a 30% do ouro, o mercúrio, e ficou com rejeito com 80% a 70% do ouro. E com esse rejeito, ele colocou o rejeito numa bacia de cianeto e para retirar o ouro residual dos rejeitos. Por isso que ele não estava cobrando nada do patinho. Formou um composto de cianeto de mercúrio e esse não foi recuperado e então é jogado nos rios. Eu vou passar esse filme, talvez vocês vejam esse filme aqui. Esses são os cocos que tem em vários lugares da América Latina, que são moinhos de bola, onde se coloca o mercúrio dentro do moinho de bola. Então, esse material é moído, se dá o amálgama para o mineiro e o rejeito, então, com mercúrio, com resíduo de mercúrio, é colocado nessas piscinas de cianeto. O cianeto percola esse material e é precipitado com zinco. Precipitado com zinco, depois eles evaporam o zinco e ficam com ouro. Quer dizer, a fumaça que vocês veem aqui é zinco, mercúrio, chumbo, todo. Essa é a inteira tabela periódica no pulmão desse garimpeiro agora. O tubarão, então, processou o minério e deu uma amálgama para o patinho e falou para ele, agora você vai para casa e queime o seu amálgama no fogão, mas feche bem a janela porque a polícia não pode ver. Então, agora, essas leis todas que estão feitas são muito interessantes, né? Porque o patinho agora contamina com portas fechadas. O patinho, então, queimou o seu amálgama e chamou seus amigos. Olha que coisa maravilhosa! O amálgama que tinha 40% de mercúrio, né? Agora que ele era prateado, agora ficou amarelo. Não é lindo, né? Depois de um ano, ele produziu 300 gramas de ouro, fazendo $12.000, que é a média de um garimpeiro na América do Sul. Hoje um garimpeiro faz essa ordem, faz da ordem de $33 por dia, a média na América Latina. Mas o que acontece com a poluição? Para dar uma ideia, esse é um trabalho que nós fizemos recentemente para as Nações Unidas, mostrando que todo o rejeito que é jogado no rio, no Equador, ele vai andando pelo rio e vai a 160 quilômetros para o Peru, criando, inclusive, um processo bastante difícil, um processo diplomático bastante difícil, porque esse mercúrio está indo para um outro país. Ora, o Equador falou que não pode ser, isso não pode acontecer. Então, nós fizemos um estudo isotópico mostrando que a assinatura isotópica dos rejeitos que estão nos sedimentos rio acima, que são sedimentos naturais, deveria estar, esse azul deveria estar nos sedimentos rio acima também. E nós, na verdade, não estão. Quer dizer, os sedimentos dos sedimentos de rio abaixo, né, têm a mesma assinatura, né, do mercúrio do garimpo.
mostrando que esse sedimento, né, é trazido pelo garimpo, mostrando que exatamente que o garimpo, esse mercúrio está sendo deslocado 160 quilômetros rio abaixo. Ora, de que forma ele é deslocado? Ele é deslocado pela forma pode ser associada a partículas finas, mercúrio está associado a elas, ou então ele está formando cianeto de mercúrio, que é estável a pH menor que 7,8. Não se conhece ainda a toxicidade desse complexo, nós estamos estudando isso. Não se conhece também de como ele é biomagnificado. Esse complexo também pode ser metilado ou pode ser diretamente bioacumulado. O fato é que toda vez que um garimpeiro usa mercúrio e cianeto, como no caso do Brasil, de processamento no Brasil, lá no Tapajós, nós verificamos que os complexos de mercúrio e cianeto atingem as drenagens. E quando atingem as drenagens, 60% dos peixes não têm teores maiores que 0,5 ppm de mercúrio. Esses são os dados 0,5, é um dado da Organização Mundial de Saúde, que fala que não se deve consumir peixes com mais de 0,5. Na verdade, é um peixe pequeno de 15 centímetros. Isso foi uma pesquisa feita pelo CETEM, mostrou que tinha 22 ppm de mercúrio. Bom, esse uso de cianeto, esse negócio de tubarão explorando o garimpeiro, está sendo disseminado no mundo inteiro. É um grande negócio. Alguns desses tubarões fazem da ordem de $1 milhão por mês, como no caso de vários casos que nós conhecemos no Equador, na Colômbia, em vários lugares do mundo, nós vemos que esses tubarões estão se dando bem. E por que mercúrio é um problema para os humanos? O mercúrio ele é neuro e nefrotóxico. Ele é neuro porque ele afeta, de uma certa maneira, entra no cérebro, e é neurotóxico nefrotóxico porque afeta os rins. A toxicidade realmente aparece com o tempo. Isso é uma vez só, não vai dar para contaminar tão fortemente e aparecer sintomas. O mercúrio se oxida a mercúrio 2, formando um complexo solúveis que são convertidos por bactérias redutoras de sulfato a metilmercúrio, que é o sexto mais tóxico composto do mundo. Então, aqui, esses esquemas estão mostrando que o mercúrio metálico tem que ser oxidado ou tem que ser complexado para que a bactéria tenha acesso ao mercúrio 2. Uma vez que a bactéria tem acesso ao mercúrio 2, essa bactéria metila o mercúrio, formando o cianeto de mercúrio, e esse cianeto de mercúrio não fica na água, ele rapidamente é incorporado pela biota e sobe na cadeia trófica. E se acumula nos humanos. A contaminação de humanos com mercúrio, ela pode ocorrer, então, por via inalação de vapor de mercúrio ou por ingestão de peixe com metilmercúrio. Esse esquema aqui mostra claramente que o mercúrio atmosférico ele reage com ácido orgânico ou reage com cianeto e forma complexos solúveis. Esses complexos solúveis encontram uma região anaeróbica, então forma metilmercúrio, ou mesmo esses complexos podem ser diretamente bioacumulados. Se acumula na cadeia trófica, nos níveis mais inferiores da cadeia trófica, quando chega no peixe carnívoro, já está de 70% a 90% metilado. Esse mercúrio pode passar aos seres humanos. As mulheres não assimilam esse mercúrio, se estão grávidas, elas passam totalmente esse metilmercúrio ao feto que nasce com problemas neurológicos. A toxicidade do metilmercúrio, o mercúrio metálico tem baixa solubilidade e é menos tóxico que o metilmercúrio, que é rapidamente acumulado em organismos. Metilmercúrio é biomagnificado na cadeia trófica. Não existe nenhum caso de intoxicação de mercúrio por metilmercúrio ou mercúrio metálico ou qualquer tipo de mercúrio por beber água. Quer dizer, muita gente chega e fala que é preciso tomar água mineral, mas isso não é verdade, porque não existe esse tipo de contaminação via água. Primeiro porque o metilmercúrio ele é rapidamente incorporado na biota e, então, não fica na água. O limite de tolerância para a venda de peixe, exceto o atum não é legislado, se fosse legislado ninguém poderia comer atum, então é de 0,5 ppm de mercúrio total, isso pela OMS, pelo Brasil, Estados Unidos, Canadá e outros países. Quer dizer, não se poderia vender peixe com mais de 0,5 miligramas por quilo de atum, ou de peixe, exceto o atum. Na Suécia e no Japão é 1 ppm. Mas esses dados são apenas simplificações para efeitos legais.
Porque não importa se seja 0,5, ou 0,2, ou 0,1, depende da quantidade de mercúrio de peixe que é consumido. Se você consumir peixe todo dia com 0,1, você vai ter uma contaminação. O melhor indicador de bioacumulação de metilmercúrio é o cabelo. O cabelo normalmente é lavado com detergente. O cabelo cresce 1 centímetro por mês e acumula metilmercúrio durante a sua formação e mostra correlação com o sangue. Essa correlação com o sangue normalmente é que o mercúrio no cabelo é igual a 285 vezes o mercúrio no sangue. Alguns países usam 300, mas mais ou menos 285. De uma certa maneira, então, se pode fazer uma correlação do mercúrio no cabelo com a quantidade de peixe que a pessoa come, né, multiplicado pelo ppm de mercúrio, pelo teor de mercúrio no peixe. Então, se pode fazer uma correlação. Quanto mais peixe a pessoa come, mais mercúrio vai aparecer no cabelo. Uma pessoa consumindo 200 gramas de peixe contendo 0,5, quer dizer, 0,5 é um limite legal, vai ter 30 ppm de mercúrio no cabelo, se consumir todo dia esse tipo de peixe. Quer dizer, uma pessoa que come 200 gramas, uma lata de atum, ora que o atum, normalmente, 0,5 é baixo. Um atum, normalmente, uma lata de atum tem 1 ppm de mercúrio. Uma pessoa que come uma lata de atum vai estar contaminada. O nível normal de mercúrio no cabelo é menos de 3 ppm, o que significa 10 microgramas por litro no sangue. Os sinais de intoxicação de metilmercúrio podem ser observados com 50 ppm no cabelo. Quer dizer, um cara que come 2 latas de atum, eu já conheci alguns halterofilistas que comem, porque o atum é uma proteína barata, então tem 50 ppm de mercúrio no cabelo, facilmente. O nível de 10 ppm de mercúrio no cabelo é um nível de alerta e normalmente um nível de aborto para mulheres grávidas. Ou, normalmente uma mulher grávida chega no hospital com 10 ppm de mercúrio no cabelo, é recomendado abortar. O mercúrio em pessoas comendo muito peixe, como esse caso do Tapajós, que está a 300 km do garimpo, são normalmente níveis normais, são de 10 microgramas por litro, né, no sangue. Você vê que essas pessoas comendo peixe todo dia acumulam muito mais metilmercúrio no sangue. Isso pode causar o que a gente chama a doença de Minamata congenital. Essa doença de Minamata congenital é que a mulher grávida passa esse metilmercúrio para o feto e o feto nasce retardado, com problemas de atrofia muscular e problemas visuais. Os sintomas típicos da doença de Minamata não foram ainda identificados nos garimpos, nas regiões de garimpo, mas os problemas neurológicos foram identificados nas comunidades do Tapajós, que comem muito peixe. Os problemas agora com o vapor de mercúrio, que eu acho que é o problema mais sério que está se passando, é que o garimpeiro queimando o mercúrio desse jeito, né, ele está inalando os vapores de mercúrio e espalhando esse vapor de mercúrio em toda a sua comunidade. O mercúrio vapor é o principal problema de saúde para os garimpeiros, familiares e pessoas vivendo próximas a garimpos e a próximas casas compradoras de ouro. Os garimpeiros não comem muito peixe, pois preferem carne. As principais fontes de mercúrio de vapor são quando os amálgamas são queimados ou decompostos termicamente, ou quando o dorê é o ouro retortado, que ainda contém um pouco de mercúrio, e os amálgamas são fundidos nas casas compradoras de ouro. Aqui vemos um exemplo, lá na Indonésia, desse tipo queimando o mercúrio aqui, e essa chaminé jogava esse mercúrio nas folhas. Então, todo esse mercúrio ia para o pulmão dele, uma parte ia para o pulmão, outra parte ficava nas folhas. Esse tipo aqui, por exemplo, acha que botando a camisa no nariz, ele está protegido. Então, esse é um mito que existe no garimpo, que a camisa é mágica. A camisa tem uma propriedade de filtrar o mercúrio. Isso não é verdade. Algumas vezes a camisa atua de uma certa maneira como um filtro, mas não é suficiente para proteger esse garimpeiro. Uma coisa tão simples como uma retorta de tigela, como essa aqui, que é uma retorta, uma cuia de vidro por cima, selada com areia, e o garimpeiro queimando por baixo, né, o mercúrio se evapora e se condensa na cúpula de vidro. Esse aqui é um outro exemplo de uma coisa tão simples como essa pode salvar uma vida. Né? Esse aqui é um garimpeiro aqui na Colômbia, e aqui um garimpeiro no Brasil bastante audacioso. Pegou logo uma caneca grande, achando que vai ganhar muito dinheiro.
Bom, uma das maneiras de se avaliar essa contaminação é analisando o ar atmosférico. Os níveis normais de mercúrio no ar é de 2 a 10 nanogramas por metro cúbico. 2 é normalmente nas áreas rurais e 10 normalmente em cidades. O nível tolerado para exposição a longo prazo é 200 nanogramas por metro cúbico. O máximo para exposição do público é da ordem de 1.000 nanogramas por metro cúbico. O nível mais baixo para observar efeitos adversos, ou seja, algum sintoma, é da ordem de 15 a 30. Nós falamos que da ordem de 20 nanogramas por metro cúbico deve-se observar algum sintoma. Os sintomas subclínicos de 20 nanogramas por metro cúbico pode ser feito ao longo do tempo de exposição. Quer dizer, o mercúrio não é a questão de você absorver ele agora e amanhã está mostrando sintoma. Necessita pelo menos 2 a 3 dias para aparecer esse sintoma. Alguns analisadores de mercúrio são importantes para verificar esses valores que eu mostrei anteriores, né? Esses valores de mercúrio atmosférico, se os analisadores. Alguns analisadores usam a técnica de amalgamação do ouro. Quer dizer, o ar entra com o vapor de mercúrio, o mercúrio fica preso no ouro e o aumento da resistência elétrica é proporcional à massa de mercúrio que estava no gás, ou no ar. Existem muitos analisadores portáteis, né, e os instrumentos operam numa ordem de 2 a 1 milhão de nanogramas por metro cúbico e alguns vão até 10 milhões de nanogramas por metro cúbico. Eu chamo a atenção que uma pessoa exposta normalmente a 5 milhões de nanogramas por metro cúbico pode ser fatal imediatamente, pode morrer imediatamente. O Lumex, que é um analisador que é um dos únicos que usa o processo de absorção atômica com correção de efeitos Zeeman. A vantagem do Lumex em relação aos outros é que esses outros que usam esponja de ouro para captar o mercúrio no ar, eles demoram na ordem de 2 a 3 minutos para absorver esse mercúrio e soltar algum resultado. A análise com o Lumex, com absorção atômica, ela corrige os efeitos de background e realmente dá o valor imediato. Esse aqui em cima, esse Lumex Lite, é um Lumex que pode ser transportado mais facilmente. Eu uso esse Lumex aqui de baixo, mas ele tem alguns problemas porque ele é pesado. Então, o mais leve é mais fácil de ser carregado. Aqui está alguns exemplos que fizemos em Moçambique, que os garimpeiros sopram dentro do Lumex e eu sopro também, e eles podem comparar. Que eu tenho da ordem de 60 nanogramas por metro cúbico, que ainda tem alguns amálgamas no meu dente, né? E eles têm 6.000 nanogramas por metro cúbico. Então, facilmente eles veem que tem muito mercúrio no pulmão. As casas compradoras de ouro na cidade compram dos garimpeiros o ouro retortado, que é chamado dorê, que ainda contém de 2 a 5% de mercúrio. Ou eles compram os amálgamas inteiros, com 40 a 50% de mercúrio. Esses amálgamas, ou dorê, são fundidos aos olhos dos garimpeiros. Esse vapor todo sai e vai contaminando todo mundo ao redor da vizinhança. Essa aqui, por exemplo, isso aqui era uma casa compradora de ouro, aqui embaixo, e a pessoa que morava em cima estava sendo contaminada por 8 anos com esses vapores de mercúrio. Então, ocorreu que essa pessoa apareceu com sintomas neurológicos fortes. Ele começou a ficar debilitado, começou a ficar retardado, e as coisas foram bloqueadas, e isso foi tipo um sintoma de longo tempo de exposição ao vapor de mercúrio. Isso não está para hoje, né? Isso está ocorrendo em todo lugar. Tem as casas compradoras de ouro aqui na Colômbia, que compram amálgamas. No Brasil, nunca tem os filtros. Então, as casas compradoras queimam esses amálgamas aí. Eu vou dar um exemplo aqui na Colômbia, que nós fizemos em Segovia, na província de Antioquia. O background fora da cidade era de 5 nanogramas por metro cúbico. Nós fizemos essa análise com o Lumex. E nas ruas da cidade tinha 200 a 500 nanogramas por metro cúbico. Você lembra que o máximo é 200 nanogramas por metro cúbico para longo termo de exposição pública. Em frente às casas de compra de ouro, de 1.000 a 5.000 nanogramas por metro cúbico. E dentro de um centro moendo minério com mercúrio,
era da ordem quase chegada a 1 milhão de nanogramas por metro cúbico. Dentro de uma casa compradora de ouro, 200 nanogramas por metro cúbico, e eles não estavam trabalhando. Na rua, eu parei várias pessoas na rua, eu peguei um menino, por exemplo, e pedi para ele soprar no meu equipamento no Lumex e deu 500 nanogramas por metro cúbico. Isso para mostrar que esse mercúrio que está no ar não está contaminando somente os garimpeiros, mas contaminando muita gente também. Passou um garimpeiro lá e eu pedi a ele para analisar, para ele soprar, e deu 2.500 nanogramas por metro cúbico no pulmão desse garimpeiro. Nós fizemos esse mapeamento, pegamos um carro e rodamos 60 vezes por esses caminhos, né, com o Lumex na janela. E por isso fizemos uma média e plotamos esse mapa. Aqui estão esses redondinhos, essas casas redondas, são as casas compradoras de ouro, esses redondos, e aqui tem 2 escolas. Então você vê que essas escolas têm casas compradoras de ouro em volta das escolas e soltando no ar mais de 10.000 nanogramas por metro cúbico. Então essas crianças estão sendo contaminadas com esse mercúrio dessas casas compradoras de ouro. Aqui é um caso de alta floresta feito pelo CETEM, né, mostrando que o mapeamento de mercúrio não foi feito na atmosfera, mas foi feito no solo, mostrando que esse mercúrio estava totalmente em volta das casas compradoras de ouro. Esse mercúrio vai longe? Não se crê que esse mercúrio se vá muito longe, porque é queimado em baixa temperatura e não muito alto. É queimado isso praticamente a nível do solo. Então, ele não segue muito longe. E existe também uma diluição, que essa diluição você tem que verificar que dentro de um processo de diluição, você está, a cada metro, você está diluindo isso muitas vezes, porque a diluição é elevado ao cubo, né? Bom, isso foi feito, esse assunto de terminar com, ou pelo menos evitar a dispersão de mercúrio das casas compradoras de ouro, foi levado ao Departamento de Meio Ambiente, US EPA, Departamento de Meio Ambiente dos Estados Unidos, e eles instalaram 6 retortas lá em Itaituba, lá no Brasil. Eu botei aqui, Peru, mas não é, não. Itaituba é no Brasil. Então, instalaram isso no Brasil, e essas retortas, então, têm filtros de carvão ativado e tem um filtro a seco que faz com que o mercúrio seja precipitado. Nós instalamos 35 de outros tipos de capelas. Essas capelas que nós botamos nas casas compradoras de ouro são capelas que abatem da ordem de 98% do mercúrio, mas elas não são secas como o processo da USPA, são capelas molhadas, né? Simplesmente puxando o ar e jogando esse ar contaminado dentro de um balde d'água. Bom, para analisar a bioacumulação de vapor, do mercúrio-vapor, o melhor indicador, ao contrário do metilmercúrio, é a urina. Muitas vezes as pessoas começam a analisar mercúrio, vapor, contaminação de mercúrio, vapor, usando o cabelo. O cabelo não é um bom indicador, porque o mercúrio-vapor no cabelo ele está superficial. Se você lavar, ele pode sair fora. Então, o melhor indicador de bioacumulação, da acumulação do mercúrio no organismo, é a urina. A urina pode ser analisada por um espectrômetro, tá, usando um forno de pirólise. Esse forno de pirólise pode ser usado não só para amostras líquidas, mas também para amostras sólidas, para cabelo, alimentos, sedimentos e peixes, etc. Se toma da ordem de 1 a 2 minutos por amostra. Uma gota de urina é colocada numa micropipeta, isso numa navícula de quartzo, e que é pirolizada. É mais ou menos isso. Quer dizer, aqui está o Lumex, o número 1. Ele é ligado a um forno de pirólise. Esse forno de pirólise, nós pingamos uma gota de urina aqui, ele é queimado, essa urina é queimada a 800 graus, esse mercúrio entra no analisador de mercúrio, no Lumex, e se tem a resposta em menos de 2 minutos. Não precisa lavar a navícula, é só retirar e botar outra gota de urina. Os níveis normais de mercúrio na urina de 24 horas é de menos de 12 microgramas por litro. Se a urina é muito diluída, é melhor analisar creatinina na urina. Como ela pode ser muito diluída, por exemplo, se a pessoa tomou muita cerveja no dia anterior, então é melhor analisar creatinina. Mas
Se não tomou, a urina de 24 horas é suficiente, não precisa analisar a creatinina para comparar os resultados. A creatinina é muito fácil de ser analisada, é uma análise fluorimétrica muito simples, então é muito fácil de ser feita. Normalmente, de 5 microgramas por grama de creatinina é um nível considerado normal. A gente chama nível de alerta, porque se a pessoa tiver com 5 microgramas por grama, é melhor dar uma olhada no que é isso. 20 microgramas por grama, ou 20 ppm, é o chamado nível de ação. 50 é chamado um nível máximo. E 100 é um nível que deve se ver sintomas de intoxicação. Aqui está, de novo, um resultado antigo do Tapajós, mas mostra que as pessoas vivendo longe as pessoas que vivem perto do garimpo, ou os próprios garimpeiros, contêm um nível de mercúrio na urina muito mais alto do que no sangue. Como assim? Porque o mercúrio vapor, ele não fica no sangue muito tempo, ele fica da ordem de 3 dias. Ele passa imediatamente, ele é filtrado pelo rim. Por isso que afeta o rins. Os sintomas típicos de intoxicação a longo prazo por vapor de mercúrio é irritabilidade, gosto metálico, tosse constante, perda de memória, dormência nas partes, nos dedos, problemas nas gengivas, perda de equilíbrio, problemas nos rins, problemas no fígado, tremores, loucura e morte. Ele é chamado mal do chapeleiro maluco, porque os chapeleiros do século XIX usavam mercúrio, nitrato de mercúrio, para fazer as cartolas. Então, um dos maiores problemas é o problema dos rins. Então, os problemas dos rins, aqui na Colômbia, eu trabalho num lugar onde ele é campeão mundial de transplante de rins, porque o ar na cidade, naquele slide que eu mostrei anteriormente, o ar na cidade está extremamente contaminado com mercúrio. Então, aquele slide que eu mostrei, que a gente fez com 60 viagens em volta da cidade, aquela cidade é campeã mundial de transplante de rins. Aqui um trabalho que nós fizemos na Venezuela, o Beto, aí, o Luiz Roberto está aí na audiência, ele trabalhou com a gente, ele foi análise de urina, nós fizemos uma análise de urina com creatinina, aqui embaixo, e relacionamos isso com a memória episódica. Quer dizer, nós damos 3 palavras para o garimpeiro, e daí a 10 minutos pedimos ao garimpeiro para repetir, e ele não sabe mais. Depois damos de novo as 3 palavras, daí a 10 minutos, ele não sabe mais. Se dá de novo as 3 palavras, não sabe mais. Quer dizer, quanto mais alto o score, mais altos os problemas de memória. Então, aqui se mostra claramente, nesse nível maior que 50 microgramas por grama de creatinina, que o garimpeiro que tem mais mercúrio na urina, ele tem mais problemas de memória. Esses mesmos garimpeiros, nós fizemos esse trabalho lá na Venezuela, pedindo a eles, eles eram garimpeiros todos com educação secundária, pedimos a eles para reproduzir umas imagens tão simples, e eles não tinham mais essa habilidade, quer dizer, perderam a dextreza, né? Perderam também a habilidade de reproduzir imagens tão simples. Em sumário, a gente vê que a urina é o melhor indicador de exposição a mercúrio vapor. Cabelo, lavado naturalmente, ele é o melhor indicador de metilmercúrio por ingestão de peixe. Sangue tem os ambos, então eu não recomendo analisar sangue. Sangue tem uma mistura dos dois, é um processo muito intrusivo, é um processo que requer uma ética diferente e é um processo mais complicado. Eu não recomendo analisar sangue. Somente as análises de materiais biológicos não é suficiente para caracterizar a intoxicação. Quer dizer, simplesmente ver que a pessoa tem 50 ou 100 microgramas por litro de mercúrio na urina não é suficiente. É necessário fazer exames clínicos e exames psicológicos. É necessário fazer exames de memória episódica e vários outros exames para ver se a pessoa está intoxicada. Quando ela não apresenta intoxicação, a gente chama que a pessoa está contaminada. Existe uma diferença entre intoxicação e contaminação. Contaminação é quando a pessoa está com níveis mais altos. Intoxicação, quando a pessoa tem esse nível mais alto, mas apresenta problemas clínicos ou psicológicos. Testes de memória e destreza são os melhores indicadores de intoxicação. Bom, seguindo adiante na nossa história, qual é a solução para essa poluição? O governo e todos os governos acham que a melhor solução para isso é a formalização dos patinhos. Sim, vamos fazer mais leis, e cada vez as pessoas querem fazer mais leis.
E assim fizeram as leis. No Brasil, fizeram as leis de 1989, proibindo o uso de mercúrio e cianeto nos garimpos. Recentemente, nós fizemos uma pesquisa no Tapajós e verificamos que 99,3% dos garimpeiros do Tapajós usam mercúrio e cianeto sem qualquer licença. Quer dizer, não há menor cumprimento da lei. Na Colômbia e Equador, a partir de 2017, ficou proibido utilizar mercúrio nos garimpos. E os garimpeiros são presos. Prenderam um monte de garimpeiros. Agora os garimpeiros temos mercúrio na casa, contaminando toda a sua família e contaminando os vizinhos. Menos de 0,5% dos garimpeiros na América Latina são formalizados. E mesmo aqueles que estão formalizados não trabalham corretamente. Então, essa formalização não está funcionando. E fizeram, então, mais convenções. A Convenção de Minamata, nas Nações Unidas, que eu me sinto até culpado, porque fui uma das pessoas que começou esse tipo de ação, limita a exportação do uso de mercúrio. Quer dizer, a ideia inicial da Convenção de Minamata era limitar a exportação, mas muitos países não entenderam isso e começaram a proibir o uso de mercúrio nos lugares. O Brasil assinou e ratificou isso em 8 de agosto de 2017. Quer dizer, você acha que o Brasil agora não está usando mais mercúrio? Não. Temos que fazer mais leis, então, e com isso mais reuniões. Quer dizer, uma convenção dessa custa 25 milhões de dólares. 25 milhões de dólares dá para fazer muita coisa no campo. Mas não, gastaram 25 milhões fazendo uma convenção onde não é cumprida a lei. Mas também há áreas disponíveis para os garimpos, para os patins. Nós temos tudo para os dinossauros. Esse é o grande problema da formalização. Querem formalizar os patins, os garimpeiros, mas não existe áreas disponíveis para eles. Porque o governo deu todas essas áreas para os dinossauros, para as grandes empresas. Então vamos chamar os patins de ilegais, invasores e criminosos. Essa é a situação que ocorre. Quer dizer, como vai se formalizar esse garimpeiro se não existem áreas para formalizar? Enquanto isso, os tubarões e os coiotes, que são legalizados, esses trabalham e ninguém toca eles. Por que ninguém toca eles? Porque eles têm dentes afiados. Mas os dinossauros também não podem trabalhar, porque tem patinho e tubarão em todas as propriedades. O que ocorre aqui na Colômbia. Ontem mesmo teve uma paralisação de várias atividades de mineração das grandes empresas, porque os garimpeiros pararam, fecharam as estradas, fecharam tudo. Quer dizer, não existe condição dos dinossauros trabalharem, porque eles estão ocupando as áreas dos dinossauros. Então, os dinossauros têm que coexistir com os patinhos. Esse é o único jeito, é ajudá-los. Isso que nós estamos fazendo aqui, é tentar convencer aos dinossauros, às grandes empresas, de trabalhar juntamente com os garimpeiros. E uma lagarta inteligente, então, perguntou ao patinho, o que é que você precisa? Qual a sua motivação de continuar garimpando? Você tem conhecimento de mineração? Impressionante, mas todo mundo faz as leis e nunca pergunta ao garimpeiro o que ele quer. Quer dizer, é pela primeira vez, nós chegamos ao garimpeiro e falamos, o que é que você quer? É importante perguntar a ele. Não é fazer a lei em Brasília e depois falar para eles, olha, a lei agora é essa. Não é assim que funciona. Então, o garimpeiro respondeu, nós precisamos de assistência técnica e financiamento. É basicamente o que todos falam. Impressionante, nós fizemos trabalhos em mais de 10 países latino-americanos perguntando aos garimpeiros essas perguntas. O que eles mais querem é assistência técnica, é a educação. Então a lagarta disse, eu vou fazer alguma coisa. Nós vamos reduzir a burocracia. Claro, tem que reduzir a burocracia para legalizar, para formalizar esses garimpeiros. Educar esses garimpeiros. Abrir concessões para eles. Criar impostos diferenciados. Claro, um garimpeiro não pode pagar tanto imposto quanto o outro. Isso é uma coisa tão fácil de ser feita. É simplesmente fazer uma curva. Produziu muito, paga muito. Produziu pouco, paga pouco. Não. Criar programas de coexistência com os dinossauros. E assim nós fomos dando cursos para os patinhos aqui na Colômbia e no Equador. Nós estamos cursos mostrando para eles como produzem com técnicas mais limpas, dando cursos teóricos, mostrando para eles como trabalhar com explosivos com segurança, mostrando a eles novos equipamentos, são equipamentos feitos aqui, equipamentos feitos no Brasil pela DPMS, que é uma companhia aí de Curitiba. Nós fizemos flotação em coluna, fizemos centrífugas e mostramos para eles que não precisa muito dinheiro e eles produzem muito mais eficientemente sem mercúrio. E fizemos um centro de treinamento de garimpeiros aqui na Colômbia, treinando os treinadores, mostrando para os treinadores que estão treinando os garimpeiros como é que se pode ensinar os garimpeiros a produzir mais eficiente e de processo mais limpo.
Mostramos também como diversificar a economia das comunidades garimpeiras. Alguns patinhos viraram cisne e agora trabalham com responsabilidade. Mas aqui na Colômbia tem mais de 40 plantas que nós induzimos eles a trabalharem com uma maneira mais rica. Também fizemos um trabalho forte aqui na Colômbia, né, de domesticar os tubarões. Temos que mostrar, claro que a polícia trabalhou com a gente, a Guarda Nacional trabalhou com a gente aqui para mostrar para eles que é necessário parar com essa poluição, principalmente dentro das cidades. Em suma, o modelo nosso é que a mineração é um trabalho de comunidade. Ela pode envolver a mineração convencional, mas também pode envolver pequenos mineiros responsáveis. E também isso aí pode estar dentro de um processo de implementação, de um processo produtivo dentro de uma comunidade, dentro de uma cidade, né? Onde pode ter fazendeiros, joalheiros e empresários. Quer dizer, é um trabalho de comunidade, não é um trabalho. Qual é o papel do coiote? Infelizmente, o coiote fica fora dessa brincadeira, porque são aproveitadores e ganham muito. O moral da história é que, sem educação e capital, os patinhos não viram cisnes. E a poluição de mercúrio vai continuar por muito mais outras décadas. E nem todo patinho vira cisne, mas pode virar um bom patinho. Ou seja, nós podemos mostrar para ele, pelo menos para trabalhar se protegendo. E nem toda lagarta vira borboleta, porque elas precisam também ser educadas. Tem muita gente fazendo lei aí que mal sabe o que está fazendo. Começa a inventar histórias, criar proibição de mercúrio em todo lugar, fazendo uma maior confusão dentro desse processo. Bom, eu agradeço aqui a atenção de vocês. Esse aqui é meu neto, que está aqui na Colômbia comigo, e fico aberto aqui a qualquer outro tipo, a qualquer pergunta que vocês tenham nesse momento. Deixa eu ver aqui as perguntas. Obrigado, doutor. André, se você puder me orientar que tipo de pergunta, eu vejo aqui. Tem uma pergunta obrigado, aqui. Marcelo. Agora temos tempo para responder às suas perguntas que tiverem aí na web. Aqui tem uma pergunta da Neuma, dizendo aqui, Marcelo, como manter a atividade dos garimpeiros, ao mesmo tempo combater a poluição, né, química e social que margeia? Eu acho que eu dei um exemplo, quer dizer, a verdade é que tem que se primeiro educar. Não se pode formalizar garimpeiro sem educação. O Brasil se gaba de ter a maior processo de formalização. O que ele fez? Deu carteirinha de garimpeiro. Qualquer um que chega lá no DNPM fala, eu quero ser garimpeiro, você quer garimpeiro. Sem educação, a pessoa não pode garimpar, a pessoa não pode minerar. Quer dizer, a pessoa que quer formalizar garimpeiro, quer formalizar sem educação, não acho que seja possível. Eu acho que a ideia básica que eu passei nessa minha palestra é que o garimpeiro, o patinho tem que virar cisne. Todos têm que virar cisne. Isso aí pode conviver facilmente com a grande empresa que não está interessada em pequenos depósitos. Então, isso o governo tem que apoiar, mas principalmente as grandes empresas têm que apoiar. Vamos ver outra aqui. Vamos ver aqui da Bruna. Gostaria de saber algo a mais sobre a contaminação de águas subterrâneas pelo uso de mercúrio. Isso aí é outra coisa. Quer dizer, água subterrânea ou qualquer água, a contaminação é muito baixa. A contaminação, o mercúrio não fica na água. Quer dizer, essa contaminação de mercúrio nas águas subterrâneas é absoluta e irrisória. Outra do José Ivan aqui. Qual o custo de implementação da tecnologia? Nós não estamos implementando nenhuma tecnologia. Quer dizer, nós estamos simplesmente educando o garimpeiro. Cada tecnologia é diferente. Pode ser uma coisa tão simples quanto um snus, quanto uma calha, uma cobra fumando, quanto uma centrífuga. Uma centrífuga hoje custa no Brasil. No Canadá, nós desenvolvemos centrífugas lá que custam $5.000, centrífugas espetaculares, mas no Brasil o custo está de $10.000 por equipamento. Aqui do Beto. Primeiro, obrigado por citar meu nome. A gente sempre cita o nome de gente feia. Depois, gostaria de complementar uma coisa. Não só o atum tem altos teores de mercúrio, mas também os tubarões consumidos no Brasil com o nome de cação. Certamente. Quer dizer, o cação tem, qualquer peixe predador tem alto teor de metilmercúrio. Mas é aquela história, quer dizer, para a gente não é um problema porque nós temos um consumo de peixe
não tão alto. Temos um consumo de peixe, ou temos um consumo diversificado. Tem aqui da Maria Deusilene, né? Por favor, professor, envie esse áudio e slide para o meu e-mail. Tá bom, eu vou enviar. Tem outra aqui da Bruna, já vi. Da Ivan. Tem outra aqui da Bruna. Gostaria de saber algo sobre a contaminação. Ah, não, já falei. Vamos ver aqui do José Ivan. Parabéns pelo trabalho, muito obrigado, Zé. Tem outra aqui. Qual o curso de implementação? Muito obrigado. Do Luiz, vamos ver aqui do Jean. Jean. Está fazendo falta aqui na Colômbia, aqui com a gente. Você tem conhecimento de outro grupo, além do CITEM, que esteja estudando a emissão de cianeto em garimpo? Não tem. Nós estamos agora com um projeto, juntamente com a Universidade de São Paulo, né, com a Denise e a Paula, e juntamente com a Universidade do Rio Grande do Sul e a Fevale, para fazer uma avaliação da toxicidade do mercúrio, do cianeto de mercúrio. A avaliação essa também que estamos tentando ver como podemos precificar. Em Nevada, nos Estados Unidos, o mercúrio ocorre naturalmente no processo de cianitação do ouro, o mercúrio ocorre normalmente. Eles fazem a precipitação do mercúrio dentro da solução de cianeto de tilcarbamato. Mas isso, para o garimpo, nós estamos buscando opções um pouco mais baratas para isso. Mas no Brasil, quem está trabalhando com isso somos nós, junto com a Universidade de São Paulo e a Universidade do Rio Grande do Sul e a Fevale. Aqui está o Marcel, falando lá do Canadá. Acordou cedo, hein, Marcel? Bom, para os tubarões, é interessante a educação dos patinhos? Não é. Os tubarões não querem que os patinhos sejam educados. Por isso que a gente, quando trabalhou com os tubarões aqui na Colômbia, nós trabalhamos com esses centros de processo juntamente com a polícia. Quer dizer, a polícia deu um apoio para a gente e a gente deu muita educação também para o tubarão, para mostrar para eles que estão sendo contaminados. Eles também estão contaminando também a sua clientela. É aquela história do vendedor de droga, né? Lá no Canadá você vê que está se vendendo muito esses opioides, né? Esses ópios que chama eu me esqueci o nome dele. Então é exatamente isso. A pessoa que está vendendo esses opioides está matando a sua clientela. Então eles têm que mostrar para eles que eles não podem matar os clientes. Eles têm que trabalhar juntamente com o cliente, mas têm que trabalhar de uma maneira mais correta. Do Antônio, eu não tive. Tá aqui o negócio. Gostaria de receber seu vídeo e o slide. Tá bom, eu posso mandar. Você pode. Meu e-mail é veiga@mining.ubc.ca. Se vocês quiserem alguma coisa, me mandem. Um vídeo é um pouco complicado de mandar, mas eu posso mandar para a apresentação. Quem mais que está aqui? Vamos ver. A Lídia. Dados do Amapá, da Lídia. Professor, mandei dados do Amapá para realizar análise de diversas espécies de peixe carnívoro, detectou que há uma contaminação considerada de alta de mercúrio nas regiões ao redor do parque do Tucumã-Minas. Ok. Essa é uma situação complicada aí no Amapá. Por quê? Porque existe muito mercúrio, que é mercúrio natural, que vem principalmente pelo fato de águas negras. Como eu te falei, o processo de mobilização do mercúrio é através de um complexo. Esse complexo pode ser um cianeto ou pode ser ácidos puros, ácidos orgânicos. Esses ácidos orgânicos, todo lugar que tem água preta, tem mais mercúrio dissolvido. Então, o mercúrio não fica como metilmercúrio, mas fica como mercúrio orgânico dissolvido. Esse mercúrio orgânico pode, de acordo com aquele meu gráfico, pode encontrar zonas redutoras e se formar metilmercúrio. Então, os índios, em vários lugares do mundo, já sabiam que peixes de águas negras têm mais mercúrio que peixes de águas não negras. Então, é muito complicado saber se esse mercúrio veio do garimpo ou não. Seria necessário fazer aquele estudo de análise isotópica para saber se esse mercúrio que você está detectando é um mercúrio que veio ou não do garimpo.
Isso para saber bem a discriminação. Mas, de toda maneira, isso não vai fazer a menor diferença na parte de ingestão do peixe. Quer dizer, quem está ingerindo peixe em alta quantidade, seja esse peixe contaminado pelo garimpo, ou seja, contaminado pelo mercúrio natural, esse vai estar com problemas, né? Esse aqui é do Atúlio, que gostaria de saber os projetos de seu conhecimento que existem no Brasil. Eu realmente não tenho trabalhado no Brasil. Eu parei de trabalhar no Brasil em 2007. Eu nunca mais trabalhei no Brasil. Eu não tenho conhecimento. Tenho trabalhado hoje fortemente na Colômbia, Equador, no Peru, no Chile, na Nicarágua, na Costa Rica, isso nas Américas. Eu tenho trabalhado mais na Indonésia e alguns lugares na África, mas na África também não tenho mais trabalhado. No Brasil está sendo muito complicado trabalhar, principalmente pela questão burocrática, pela questão política que ocorre aí. Os alunos do curso técnico de mineração do Rio Grande do Norte agradecem pela apresentação. Muito obrigado aí, Daniel. Vamos ver o Vinícius do CETEM. Qual a sua opinião a respeito do sistema de cooperativas de garimpeiros? Isso é uma boa pergunta, Vinícius, porque a cooperativa ele é um processo de organização. Mas antes de organizar, eu vejo que é importante educar. Quer dizer, você não pode organizar sem educar. A pessoa está se organizando, mas não sabe por quê. Então, é necessário fazer um processo de educação. Dentro desse centro que você viu aí, que nós estamos fazendo aqui na Colômbia, que já fizemos na Colômbia, você vê claramente que esse processo todo de educação envolve também a organização. Mas é importante fazer primeiro uma educação. De outra maneira, vai ser aquela situação de cooperativas que tem na Bolívia. Quer dizer, só quem tira proveito daquilo são os chefes. Os chefes tiram proveito do ouro. Isso não ocorre no Brasil, naturalmente, né? Mas só os chefes que tiram proveito dessa organização. Então, é importante educar primeiro. Rodolfo. O Rodolfo trabalhou comigo no Tapajós, está aqui de volta. Continue firme na sua cruzada pela melhoria de renda. O Rodolfo é um grande pioneiro nessa parte, principalmente de diversificação da atuação dos garimpeiros com plantação de mogno nos garimpos e conseguiu fazer a melhoria de 141 garimpos no Tapajós. Parabéns, Rodolfo. São pontos onde ocorrem garimpos. Eu não entendi, Lídia, o que você está perguntando aqui. Mas, enfim, eu não vejo mais nenhuma pergunta. Se vocês tiverem mais alguma pergunta, por favor, batam aí. Eu não sei se tem alguma mais pergunta que eu não respondi. Acho que não. Bom, se vocês não têm mais perguntas, eu vou fechando aqui a baiuca para comer aqui um arriapo, que é uma maravilha aqui na Colômbia. O Rui apareceu aqui, uma de Angola. Nós aqui em Angola gostaríamos de apresentação. Pois não, eu não conheço o problema na Angola, eu trabalhei muito tempo em Moçambique, né? Conheço bem o processo lá, a situação lá em Moçambique. Eu não tenho trabalhado na África nos últimos 7 anos, mas trabalhei em Moçambique, gostei muito de trabalhar lá. Não gostei de trabalhar em alguns lugares, né? Eu trabalhei no Sudão, trabalhei na Tanzânia, no Zimbábue. Zimbábue foi uma desgraça, mas foi um bom trabalho que nós fizemos em Moçambique e eu gostaria muito de trabalhar com vocês aí na Angola. Eu não conheço nada a respeito, não vejo nada ainda a respeito da mineração artesanal de ouro em Angola. Seria muito interessante receber alguma informação de vocês. Quem mais? Tem do Beto aqui de novo. Parabéns, ok? Muito obrigado, Beto. Tem da Andréia. A Andréia é lá da Universidade Federal do Rio Grande do Sul e que está trabalhando com a gente, principalmente nesse processo de cianetação, de cianeto e mercúrio. Quer dizer, hoje, para mim, é o maior problema que existe nos garimpos, é a mistura de cianeto com mercúrio. Eu vi lá no Tapajós muitas operações fazendo cianetação de material contaminado com mercúrio. Esse é o maior problema que tem. Por quê? Porque o cianeto de mercúrio, ao contrário do cianeto de ouro, ele não vai para o carvão ativado.
quando você faz a cianetação do ouro e coloca o carvão ativado, o cianeto de ouro, né, AuCN2-, ele vai para o carvão ativado. Quando você tem em solução o cianeto de mercúrio, que é o HgCN2-, ele não vai para o carvão ativado e fica nos rejeitos. Quando fica nos rejeitos, vem a chuva, todo esse material vai para os rios. Esse cianeto de mercúrio, ele está sendo o maior problema dos garimpos hoje do mundo, porque ele espalha o mercúrio com uma maior facilidade do que qualquer outra coisa. Isso que nós estamos estudando lá juntamente com a Andréa e com o Marco Antônio Rodrigues e com a Denise Espinosa, esse processo. Vamos ver o João Marcelo. Ainda há como ver a apresentação? João, você me mandou um e-mail que eu te mando a apresentação. Mais alguma pergunta? Nós ainda temos aí uns 5 minutos, 10 minutos. Se vocês tiverem mais alguma pergunta. A ideia básica desse seminário foi mostrar para vocês que é importante, principalmente para a questão política, é você ter alguns números, né? Quer dizer, mostrar simplesmente que um garimpeiro está queimando mercúrio e não mostrar número, isso, por incrível que pareça, os legisladores não levam em consideração. Então, a ideia básica dessa foi mostrar que hoje você tendo um equipamento, hoje um equipamento Lumex está custando aí da ordem de 10 mil, 15 mil dólares, né? Esses equipamentos são bastante úteis para quando você vai para o campo trazer alguns números e mostrar que a contaminação do ar, a contaminação das pessoas, da urina, do sopro, o que seja, né, é um problema. Vamos ver o Jean aqui. Há algum lugar onde os profissionais de saúde recomendam... Desculpa, a letra está pequena aqui, não estou conseguindo. Os profissionais de saúde recomendem aborto, no caso, em nível acima de 10 ppm. Bom, lá em Vancouver, eles estão fazendo isso. Eles estão mostrando que níveis muito altos de mercúrio, de 10 ppm, eles estão recomendando. Mas isso não se pode ser feito de uma maneira muito aberta. Bom, o aborto é permitido no Canadá, né? No Brasil, eu não sei como é que está a situação. Mas o aborto lá é permitido até com 12 semanas. Agora estão tentando passar a lei para que o aborto seja permitido até 22 semanas. Mas eles comentam que sim, que com mais de 10 ppm no cabelo, eles recomendam. Vamos ver outra aqui do Atúlio. Tá bom, Atúlio, já tem o seu e-mail. Não sei se teria mais alguma questão. Ninguém falou do atum, né? Nós estamos atrás dos produtores de atum, mas o lobby deles é muito grande. É muito difícil você legislar para que o produtor de atum passe a ter controle sobre o mercúrio no atum. De outra maneira, ninguém comeria atum. Mais alguma pergunta a vocês? Se não tem, eu passo a palavra então ao André, meu colega que está lá na Inglaterra. Já deve estar tomando uma cerveja gelada aí, um whisky, né? Tudo bem, André? Tudo bem, muito obrigado. Muito obrigado ao Dr. Marcelo e a todos vocês. Infelizmente, não temos tempo para mais. Outras perguntas serão respondidas por e-mail. Se você tiver alguma dúvida sobre analisadores de mercúrio, você pode ligar ou enviar por e-mail ao especialista usando as informações que contratem em sua tela. Obrigado pela vossa atenção. Adeus.